Estamos no ar, esperando o povo chegar. Toca, Raul. Vamos lá. Esperar um pouquinho, ver se aparece mais gente. Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos lá para começar a nossa super live de janeiro, a primeira do ano, né? De como evitar erros fatais na administração de medicamentos, né? Um erro na enfermagem é irreversível. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite. E aí? O sol tá entrando, muito bem. E aí, povo? Como foi o final do ano? Morrendo de saudades da minha pessoa, eu sei. Mas estou aqui de volta. Nossa primeira super live do ano. Primeira de 12, né? São 12 meses, 12 super lives. Como eu tenho falado, quem estiver acompanhando meus vídeos por aí, creio eu que vamos fixar todo o último sábado do mês. Fica mais fácil, né? Da gente se organizar. Antes de começar, tudo bem, Oráculo? Boa noite. Tudo bem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem. Como foi o final do ano? Que tenha sido muito bom para vocês, para toda a família de vocês. Estamos aqui novamente, né, com a nossa super live, muito felizes, né, em ter vocês novamente aqui com a gente e espero que essa seja mais uma super live com uma super audiência, claro, com a ajuda de todos vocês, né? Sou lindo Beijão. Mesmo. Sou lindo mesmo. Estão ouvindo a musiquinha aí no fundo, ó? É música ao vivo, agora tem até música ao vivo na nossa live. Toca aí. Pode aumentar um pouquinho o som para o povo ouvir. Olha lá. Estão escutando aí a música? A gente tem música ao vivo, tem banda agora aqui, tá vendo? Ó? É a banda de um guitarrista só, mas nós temos a banda. Tá? Ó, que bom que você gostou do livro. E por falar em livro, né, já que você falou, tocou no assunto, vocês ainda que não adquiriram, está aqui, ó. Temos o Desvendando Termos Técnicos da Procilmara. Se você ainda não adquiriu o seu, tem link nosso para de tudo quanto é canto, ou chama nos comentários depois que essa live for publicada, que a gente passa os trâmites para você adquiri-lo, tá? Precinho super especial para alunos e ex-alunos do grau técnico. E também vou apresentar minha nova aquisição, ó. Olha ela aqui, ó. Quem reconhece o que é isso aqui? Olha lá. É a minha capivara. Toda a super live eu mostro as minhas aquisições, meus presentes. Dessa vez é a minha capivara, olha, tá? Ela está aqui, ó. Temos o Baby Yoda, temos aqui um Minion, temos o Darth Vader. Deixa eu virar um pouquinho porque sumiu da tela. Aqui, ó, a nossa amiga técnica de enfermagem ali no cantinho, vendo? Então, estamos aqui. Tudo bem com vocês? Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Eu sou o professor Wagner, para quem está aqui pela primeira vez e não me conhece. Estou aqui, nós fazemos lives todos os meses, uma vez por mês, aqui no Instagram, para falar sobre assuntos diversos. Dessa vez vamos falar sobre como evitar erros fatais na administração de medicamentos, né? Porque recentemente pipocou diversos casos de erros de enfermagem que resultaram em óbitos ou lesões graves, né?
Então nós vamos tratar um pouco disso. Vamos falar como que a gente pode evitar. Lembrando sempre, erro é humano, mas a maioria dos erros são evitáveis com estudo e com técnica correta, tá? Capivara, para quem não viu, tá aqui, ó. E com técnica correta. Falando em medicação e tudo, na última Super Live eu falei que a partir de janeiro nós teremos muitas novidades para esse ano de 2026. Novidades menores, novidades maiores, novidades muito importantes. Começar pela nossa música ao vivo, né? Temos o nosso guitarrista aqui tocando, né? Ele é talentoso. E também, como a grande parte já sabe, nós temos agora o nosso página, ó, aqui, ó, você da frente, do YouTube, do Cuidar Mais com o Professor Wagner. Se você ainda não está lá inscrito, se inscreva. Se inscreva, assista os vídeos, curta, comente, compartilhe. Como eu falo em todos os vídeos que foram publicados, já temos quantos vídeos? Deixa eu ver aqui. 29 vídeos publicados, né? Saem vídeos todo santo dia, né? Sobre diversos assuntos voltados à área da saúde, né? Assistam lá. Inclusive, dentre as novidades, além de ter o canal, de ter vídeos diários, nós temos playlists temáticas, né? Tem uma playlist que é sobre revisões de provas, né? Das disciplinas a qual eu ministro. No caso, por enquanto já saiu as revisões das 2 provas de emergência, das 2 provas de clínica médica. Para as próximas semanas vai estar saindo de pacientes críticos, vai estar saindo de clínica cirúrgica, vai sair uma revisão de administração também, está saindo e vai fazer também algumas outras revisões de outras disciplinas a quais eu ministro, como saúde da mulher, saúde da criança também, tá bom? Que mais? Tem também aí no YouTube, nessas playlists, temos a playlist do curso de farmacologia. São 6 videoaulas que saem toda quarta e sábado, sempre às 17 horas, tá? Hoje saiu o 4º vídeo, né? Esse mini curso de farmacologia, deixa eu pôr a capivara, serão 6 videoaulas, né? Então já saíram 4, hoje foi a 4ª, na quarta-feira que vem sai a 5ª videoaula e no próximo sábado a última videoaula, né? Nós já falamos na primeira videoaula sobre os conceitos básicos, né, de farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética. Na segunda videoaula nós falamos sobre a regra de 3. Na terceira videoaula também de regra de 3, só especificamente, né, sobre cálculos de penicilina cristalina. Na de hoje nós falamos sobre cálculos de insulina. Na 5ª videoaula nós vamos falar sobre gotejamento, cálculos de gotejamento, os 4 cálculos de gotejamento. E na última videoaula vamos fazer um amarrado de tudo isso e vamos falar das classes medicamentosas também. Vamos falar de balanço hídrico e de cálculo de PAN, pressão arterial média, um cálculo específico de UTI, né? Então, e além disso, claro, dentre as novidades, saiu o nosso guia de bolso de cálculos de enfermagem do Cuidar Mais com o Professor Wagner. Ele é um guia apostilado, ó, espiral, dá para você dobrar, dá para você fazer assim, dá para você abrir, ó, fazer assim para popular. Você pode colocar na sua bolsa, quem está fazendo estágio, quem está estudando, quem já está formado, né? Temos de todos os tipos aqui. Onde você vai poder usar isso aqui? Pode usar durante a aula, pode usar durante o estágio, pode usar trabalhando, inclusive. Tá com dúvida de como faz o cálculo? Abre aqui, ó, por exemplo, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Temos o resumo de fórmulas, fórmula de gotejamento. Nós temos aqui, ó, a fórmula de gotejamento. Aí você vai virar para cá. Tem mais fórmulas, tá? Esse livro ele trata não só de fórmulas, não só de cálculos. Ele fala da farmacodinâmica, farmacocinética, classes medicamentosas, os 13 certos na administração de enfermagem. Tem dicas exclusivas do professor Wagner, aquelas que eu passo em sala de aula para vocês pegarem, tem aqui também. No final do livro, dessa nossa apostilinha, tem exercícios, ó. Peraí, cadê? Opa!
Tem exercícios de todos que eu passei para vocês, de todas as fórmulas, tem exercícios e tem o gabarito para você conferir se você acertou, tá? Tudo isso aqui somente por R$15, tá bom? Se você quiser, quem tem meu contato me chama no Zap. Se não tiver meu contato, aqui no Instagram mesmo, manda mensagem para mim que a gente vê como a gente faz, tá bom? R$15 somente, precinho baratinho, né? Já tá aí nos meus status, já tá nos meus stories, já tá lá no grupo de enfermagem APH também, a publicação sobre ele. E finalmente, depois de tanto eu enrolar, ele tá aqui, ó, tá? Está prontinho para ser entregue a vocês. Esse aqui é só o protótipo, né? O que vocês vão receber é um pouquinho diferente, tá? Capinha um pouquinho diferente e é mais grossinho. Tem mais algumas coisinhas que esse aqui é só o protótipo para mostrar mesmo aqui na live para vocês, tá bom? Então você tem esse e você tem também o da Proximara, que é os dois, como algumas pessoas já estão adquirindo, adquira os dois de uma vez, tá bom? Ambos vêm com dedicatória dos autores, né? E você vai poder utilizá-los da melhor forma possível, tá bom? Nosso guia de bolso de cálculos de enfermagem, ele foi feito pensando para que você possa realmente colocar em qualquer lugar e levar para o seu estágio, tá? Vá lá, estude, trabalhe, obrigado, faça tudo com ele. Só não pode usar na prova, porque aí é cola, né? Aí a casa cai. Mas de resto você pode usar em qualquer situação, tá bom? Ele é um guia, ele é minimalista, ele é menorzinho, só que tudo que necessita para você saber de cálculos está nele. Não tá faltando nada dos cálculos obrigatórios de enfermagem, tá bom? Beleza? Fizemos nossas propagandas, prometi para vocês na última live que teria novidades esse ano. E teve mesmo. Temos o nosso canal Obrigado. Temos o nosso canal do YouTube, onde vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem todos os vídeos que lá estão. Os temáticos, né, as playlists temáticas de revisão de prova. Temos também agora do curso de farmacologia. Acabando o curso de farmacologia, eu vou fazer as aulas temáticas de anotação de enfermagem, tá? De anotação de enfermagem, que também é um tópico que me pedem bastante, então vamos falar de anotação de enfermagem também, para que serve, como faz, quem faz anotação, quem faz evolução, quem faz relatório de enfermagem, a importância dele dentro do prontuário, vai estar tudo lá, tá? Não sei ainda quantas videoaulas serão, porque eu ainda estou preparando, mas deve começar a sair os vídeos a partir do dia 14 de fevereiro, mais ou menos, mas eu falo para vocês nas redes sociais, tá bom? Mas de qualquer forma, já temos 29 vídeos lá. Amanhã já sai mais um, cedinho, um curtinho, né? O que acontece? A gente intercala vídeos curtinhos e vídeos maiores. Os vídeos maiores são geralmente de revisão ou dos cursos, né? Os curtinhos são de temas mais centralizados, somente naquele tema, tá? Então, amanhã o vídeo tem menos de 2 minutos, é um vídeo curtinho, dá pra você assistir tranquilamente, tá bom? Então é isso, bastante novidades, bastante coisa. Tem alguma novidade, professor Silmar, do seu novo livro? Olha, ele tá no forninho, tá esquentando, tem um novo livro aí saindo daqui a pouquinho e ele será sobre saúde da mulher, tá? Então daqui a pouquinho ele tá em fase aí agora de ilustração e assim que tiver pronto a gente divulga aí para vocês. Ele vai explicar sobre a saúde da mulher em todas as etapas da vida, né? Desde o nascimento até a velhice, né? Com todas as alterações, com tudo que pode acontecer na saúde da mulher, todas as coisas que acontecem normalmente, o que é normal, o que não é normal, e todas as orientações para essas fases, tá? E aí, assim que tiver pronto, a gente anuncia aqui, tá bom, gente? Beleza. E só pra gente arrematar essa questão do YouTube, as videoaulas referentes a revisões servem para qualquer momento da sua vida, tá? Você não precisa necessariamente estar fazendo emergência, necessariamente estar fazendo clínica médica ou paciente crítico, qualquer outra dessas que vão estar lá. Por quê? Você pode já ter feito e está assistindo, como tem alunos que estão já lá em pacientes críticos vendo a revisão de clínica médica, porque o conteúdo ajuda.
ou já está até formado e está assistindo, porque você vai prestar provas por aí, concursos, e tudo isso, o conteúdo é o mesmo, né? Enfermagem não vai mudar, com essa parte básica, tá? Então vocês vão assistindo, tá bom? E aí, vamos lá. Deixa eu ver quem vai começar agora. Vamos começar a falar aqui. Para de fazer careta, mãe. Você faz careta, eu olho pra você. Eu tô vendo. Para de fazer careta. Beleza, gente. Questão de erros. O que é um erro na enfermagem? As pessoas, a gente sempre fala, errar é humano, e é mesmo. Mas se o exemplo que eu sempre falo na sala de aula, se um padeiro errar a fornada, o máximo que acontece é o pão sair ou queimado ou sair cru, né? Se nós errarmos um 0 a mais, um 0 a menos, né, vai dar uma diferença enorme. Tivemos caso recente, né, eu até falei isso em sala de aula, que era prescrito 0,05 miligramas de uma medicação que eu não lembro qual que era. Era não lembro se era de pirona, não lembro o que era. E aí a técnica realizou o cálculo errado e administrou 5 miligramas para uma criança de pouco mais de alguns meses. O que vocês acham que aconteceu com a criança? Infelizmente veio a óbito. Isso é o tipo de erro que assim, não tem como você alegar que você não sabia o que estava fazendo. O cálculo de enfermagem ele é básico, né, dos cursos de enfermagem. Você não pode sair de uma escola sem saber fazer o cálculo, né? Tudo isso você tem que ser feito. Então, por isso que você tem aulas de cálculo, tem reforços de cálculo durante todo o curso, né? E começa por aí. Mas o erro não é só o cálculo de enfermagem. Muitas vezes a pessoa não erra somente o cálculo. Às vezes até acerta o cálculo, mas erra o quê? O principal, a medicação a ser administrada. Todo mundo sabe que tem 13 certos. Uma hora começou com 5, foi para 9 e agora tem 13 certos. Mas eu costumo falar sempre para os alunos que seria acertar o paciente correto, a medicação certa, a dose certa, a via certa e a hora certa de administração. Ele não erra mais nada, né? São os 5 principais. Muitas vezes o que acontece é questão de a pessoa simplesmente desligar, fazer no automático. Muitos dos erros acontecem justamente por isso. Oi, tudo bem? Muitas vezes o que acontece nos erros é justamente isso, fazer no automático. Quando a gente faz alguma coisa no automático, a tendência de errar é muito grande. O que acontece? Cai muito na rotina. Se acostuma, você está num andar de pronto-socorro ou de clínica médica, seja qual for, a sequência de trabalho geralmente é a mesma. Você vai para uma parada, por exemplo, as medicações de parada geralmente são as mesmas. O que muda é o quê? A dosagem que o médico vai solicitar. Tem situações, tem pessoas que fazem, inclusive, em caso de parada, aquele que está no carrinho de parada, já vai abrindo um monte de ampola, já vai aspirando, deixando as seringas tudo prontas, só esperando o médico mandar. Porque ele confia que o médico... Obrigado. Porque ele confia que o médico vai sempre pedir aquela mesma sequência. E se muda o médico? E se muda a situação? E se não é um adulto, é uma criança? E se é um adulto mais obeso? O peso também interfere na dosagem. Então, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Esses erros, muitas vezes, são evitáveis, né? A gente sabe que uma situação de PCR, parada cardiorrespiratória, é o ápice da emergência, né? É onde tudo pode acontecer, né? Mas, mesmo assim, eu falo nas aulas de emergência que a gente tem que atender com agilidade, mas não com pressa. Boa noite. Tudo que a gente faz com pressa, a gente acaba tendo uma chance maior de errar. Não é fazer igual uma tartaruga, mas é fazer de uma forma eficaz, né? Com rapidez mais eficaz, tá? Tem perguntas, minha jovem donzela? Tenho. Só um pouquinho. Aqui... Pessoal, sempre que eu posto o tema da live, desculpa, só para vocês não esquecer, a idade não favorece. Sempre que eu posto o tema da live, vocês podem mandar perguntas pra gente pelo WhatsApp, pelo Instagram. São essas perguntas que eu respondo nas lives, são as perguntas que eu recebo muitas vezes antecipadamente, tá? E aí por isso que a gente responde agora, tá bom? Pode falar. A pergunta vai do Cláudio de lá de Socorro. Por que isosorbida 5 mg é sublingual?
A isosorbida é uma medicação utilizada em paradas como vasodilatadora. Ela serve para, ou seja, dilatar os vasos para melhorar o fluxo sanguíneo. E por que sublingual? Nós temos as várias vias de administração de medicamentos, né? Só relembrando, via oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa, inalatória, intratecal, intraóssea e sublingual. Tem mais alguma? Eu esqueci alguma? É só essas, né? Via oral. Foram 8 que eu falei. Não, acho que só essas, né? E sublingual, né? A sublingual é uma via de administração rápida, porque na língua ou abaixo dela, além de ter bastante ramificação de veias, ele absorve pela mucosa muito mais rápido do que se fosse colocar o comprimido e beber um copo d'água, por exemplo, o que seria meio difícil em algumas situações. Então, às vezes o paciente com angina instável, ou chegou infartando, né? Ainda está com aquela dor bem forte no peito, com a angina bem agitada, faz essa medicação de início. Mais alguma nesse momento ou quer depois? Tem mais uma pergunta aqui. Não, tô sendo, mas é rinite, gente, calma. Do Carlos, ele é de lá de Guarulhos. Por que usar AS na emergência cardiológica? Muito bem. O AS, ácido acetil salicílico, quase que não sai. Normalmente usa isso quando está com dor de cabeça, né? Com febre, com coisa do tipo assim. Só que numa emergência cardiológica, ele funciona como o que nós chamamos de antiagregante plaquetário, ou seja, ele diminui trombos, ele ajuda a fazer com que o sangue flua melhor. Vamos dizer que a pessoa esteja chegando lá infartando. O que é um infarto agudo do miocárdio? É uma isquemia no músculo miocárdio causado pelo quê? Por uma obstrução, não é, dona Silmara? Isso. Por uma obstrução. Então o AS vai ajudar a fazer o quê, dona Silmara? Me ajuda aí. Ele vai diminuir a viscosidade, né, desse sangue, porque ele é um antiagregante plaquetário. Numa terminologia vulgar, poderíamos dizer que ele vai deixar esse sangue mais fino, vai afinar esse sangue para que ele possa passar pela obstrução, porque se ele tiver muito grosso, né, muito viscoso, não grosso, mas viscoso, ele não vai conseguir passar por essa obstrução. Exatamente isso. Tá? Ou seja, ele destrói ou ajuda, né, a tirar nossa obstrução do caminho, né? Isso aí. Tudo bem, então vamos lá, crianças. Uma das maneiras que nós temos de evitar erros, né, são as metas internacionais de segurança do paciente, né? Que vocês aprendem bastante isso lá no curso de técnico, né? Logo no comecinho, né? Então, ó, meta lá, comunicação efetiva, vou ler aqui, ó. Uso seguro de medicamentos de alta vigilância, que é o que nos interessa aqui. Nós temos, são 6, vou ler para vocês, ó. Comunicação efetiva, o seguro de medicamentos de alta vigilância, cirurgia segura, prevenção do risco de infecções e prevenção do risco de queda. Ótimo, mas o que nos interessa aqui é as medicações. Então, uso seguro de medicações de alta vigilância. O que são medicações de alta vigilância? Qualquer medicação, ela é perigosa e boa ao mesmo tempo. A Pri tá falando, oi meus amores, saudade de vocês. Ela tá aqui, ó. Agora que eu vi. Não tinha reparado em Vossa Excelência, seja bem-vinda. O plano tá meio cegueta. Só um pouquinho, a idade, vocês sabem, né? Mas eu enxergo quem cola, tá? É impressionante, eu não consigo enxergar daqui dessa distância que eu tô do celular, mas quando alguém tá colando na sala eu vejo que é uma beleza. Então, eu tava falando das metas internacionais, isso. O que é uma medicação de alta vigilância, né? As medicações, o que diferencia ela, desculpa essa considerada toda, é por causa da rinite, tá difícil o negócio aqui. O que diferencia dos medicamentos de um veneno, um remédio de um veneno, é só a dose, né? E é justamente com a dose que a gente tem que ter cuidado. Então, falando de como evitar erros, vamos lembrar de um erro recente. Quem lembra da história da adrenalina na criança lá de 7 anos, 6, uma criança pequena, que teve... Pessoal, o guitarrista, dá pra tocar um Wicked Game aí pra nós?
Princesa, você perdeu, tem um guitarrista. Alguém que colou já tá se integrando, se manifestando os colantes. Ó. Então, ó, aquela criança, o que aconteceu para contextualizar? Ela foi no pronto-socorro com uma crise respiratória, né? Um broncoespasmo ou algo do tipo. Ela já era asmática, já era asmática, né? E ela estava em crise. E aí nós temos várias medicações de resgate, salbutamol, flebocortide, a própria adrenalina também pode ser feito, né, como via inalatória, né? A adrenalina ela pode ser feita via inalatória, na emergência pode ser feito intravenosa, né? Mas a questão é, estava prescrito, segundo eu vi lá, 3 miligramas EV 3 vezes. Fazer, depois de 15 minutos fazer de novo, depois de 15 minutos fazer outra vez. Vamos lá, minhas crianças. São vários erros aí. A médica que prescreveu errou? Com certeza. Mas ela errou no papel, assim, ó. No papel. O papel aceita o que você quiser escrever aqui, ele vai. Né? Se eu escrever que eu sou cabeludo, ele também vai aceitar. Mas, quando você vai administrar uma medicação, a adrenalina é uma medicação de alta vigilância também. Não é, professora Silmara? Sim. Eu posso fazer sem fazer dupla checagem? Não. Eu tenho, como o Código de Ética prevê, eu tenho que saber a via certa, a dose certa, os efeitos dessa medicação, né? Não só o enfermeiro, mas o técnico em enfermagem também. É obrigado a saber. Ele tem que saber. Se ele não souber, ele tem que pesquisar antes de administrar. Não é administrar primeiro para ver o que vai acontecer. Ele tem que saber para depois administrar. São vários erros, né? Conhecimento e atenção de mãos dadas, correto, professora Priscila. São vários erros. Ela viu a prescrição, 3 miligramas EV em bolos, né? Porque não dá pra de nada. Num adulto, 20 e poucos anos, né? 40, tava errando, ato falho, desculpa. 20 e poucos anos de idade aqui, ó. Forte, né? Como um touro. Fizer 3 miligramas EV na minha linda pessoa de uma adrenalina, eu tenho chance de ter uma parada cardiorrespiratória nesse momento? Tenho. Eu, que estou bem. Eu sou asmático também, mas eu estou bem. Imagina uma criança, 3 miligramas não é dose para criança nenhuma, nem que ela tivesse em parada. Ainda que a via estivesse correta, né? Na dúvida não faça a medicação, exatamente. Ainda que a dose, que a medicação estivesse correta, a via estava errada. A via ali seria inalatória. E mesmo inalatória não seriam 3 miligramas. O que eu acredito é que ela queria uma dose total de 3 miligramas para aquela inalação. Só que ela não partilhou a dose, né? Ainda eu acho que 1 miligrama, não tenho certeza pelo cálculo, pela idade, peso, aquelas coisas, tudo, que 1 miligrama ainda era muito para essa criança inalatória. Ele ia dar uma taquicardia extremamente forte. Por isso que o cálculo de enfermagem é importante. Porque no cálculo você vai ver peso do paciente, quilograma vezes a miligramagem, para você saber quanto pode ser administrado ou não, né? Então, é uma coisa bem... Só um pouquinho que a nossa querida levantou o dedinho igual aluno. Diga. Então, inclusive, quem é, assim, dos anos 90 para trás, né? Vai lembrar... Não sou eu. Que não é o professor, claro, que ele tem 20 aninhos só. Vai lembrar do Berotec, né? Hoje em dia o Berotec é proibido, mas o Berotec era amplamente utilizado nos hospitais e em casa também. E ele também causava uma taquicardia, uma dose acima, né, do que seria uma superdosagem, poderia matar o paciente, né? Adulto, imagina uma criança. Então, assim, ele foi suspenso. Para você fazer uma simples inalação, você tem que ter conhecimento, porque você pode matar uma pessoa. E foi o caso, que a médica prescreveu uma inalação e ela, em vez de fazer via inalatória, que já é perigoso de matar, é uma medicação tão perigosa quanto o Berotec, ela fez endovenosa. Então... O Berotec não se usa mais mesmo, mas assim,
como a pessoa falou, nem nos anos 90, o Berotec parou de ser usado faz um pouco tempo, viu? Faz uns 10 anos. Uns 10 anos no máximo. Mas matou muita gente. Porque o que acontecia? As doses, a primeira opção para alguém com broncoespasmo era sempre a mesma coisa, flebocortide, EV, e fazia 3 inalações com intervalos de 15 minutos. Espera 15 minutos, faz segundos, espera 15 minutos, faz a terceira. E qual era? Geralmente, o sorinho, aí colocava lá 4 gotinhas de Berotec, umas 20 de Atrovente e ia repetindo. 4 gotinhas já dá um ataque cardíaco dos infernos, né? Às vezes o erro que acontecia, invertia, ao invés de pôr 4 de Berotec, botar 4 de Atrovente e 20 de Berotec. Olha que beleza que dava, né? Então tiraram o Berotec. Hoje usa-se muito o salbutamol, né? Salbutamol para algumas pessoas é bom, para mim não serve muito, né? Mas para algumas pessoas é bom salbutamol, né? Então ali foi uma sucessão de erros. Na emergência ele é utilizado no lugar do Berotec, é utilizado a adrenalina. Exatamente, a adrenalina. A adrenalina é muito útil para resgate respiratório, né? Mas tem que ser feito bem feitinho, né? Então o que acontece? Dosagem correta. Ali quando eu falando uma sucessão de erros, desde a médica até a própria técnica, que ainda não contente em errar, ainda falou para mim que não sabia, nunca tinha visto fazer adrenalina. Como que ela trabalha no pronto-socorro e nunca viu adrenalina na vida? Então, não sabia fazer adrenalina. Se você não sabe, como é que você faz? Como que você faz se você não sabe? Né? Então aí é um caso que não tem como você justificar um erro, né? Você usa a bombinha, eu também uso, mas eu uso uma bombinha, nem sei do que é minha bombinha atualmente. Eu tenho uma bombinha ali que de vez em quando eu uso, mas... Berotec ele ainda usa, mas em bombinha. Berotec não, ainda... a que eu tenho ali não é Berotec, eu tenho ali... Aerolin. Aerolin, né? Aerolin. Mas o Berotec ainda em forma de bombinha é utilizado. Boa noite. Essa aqui, ó. Isso, ó, aqui, ó. Pra não dizer que eu tô mentindo, ó. Vamos até usar porque ela é gostosinho, ó. Ó o vício. Gostosinho. Então, é só pra isso. Em mim não faz efeito, não. Eu já passei dessa fase, eu tô mais elevado, né? Mas enfim. São erros que não dá pra você levar em consideração. Não dá como você defender, desculpa, né? E parece que a pessoa, não sei se vocês viram a entrevista dela, mas não tinha o menor remorso do que aconteceu, né? Então é difícil. Tem outros erros que acontecem, por exemplo, buscar sempre autorizações, curso além da formação profissional. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. O estudo não para nunca. Inclusive nessas videoaulas que eu estou fazendo de farmacologia lá no YouTube, ó o merchan, assiste lá. É igual o Jequiti, aparece aqui só. Eu falo também de como você usar a medicação, né? Do cuidado que você tem que ter, né? Eu vou falar de medicações de autovigilância na última aula também. Essa última aula vai ser um pouquinho mais longa do que as médias dessas aulas de farmacologia, tem entre 25 e 30 minutos mais ou menos. Essa vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou entrar em assuntos um pouco mais, não vai ser cálculos, vai ser entrar mais nos assuntos importantes da farmacologia, da medicação, né? Então, também acontece erros de identificação da medicação, pegar medicamento errado, né? Tá lá, teve uns casos um pouco mais antigos, eu não lembro se foi 2010 por aí, o de lá da Santa Casa da Vaselina, não foi naquela época ali, foi ali. Não, foi antes? Foi na época dos dinossauros, quando eu entrei na enfermagem, ou menos em 2000. Da Vaselina, não. Não foi não. Eu já estava na Santa Casa. Não foi mais pra frente, isso foi lá pra 2008, 2009, por aí. Não, eu já estava na casa de velho já. Inclusive já estava nessa casa, inclusive de velho. Então, já faz um tempinho. Enfim, boa noite. Foi um erro assim, ó, o professor José Alexandre aí. Apareceu, está sumido, homem de Deus. Ela errou num pronto-socorro infantil. Na época ela era auxiliar de enfermagem, né? Hoje nós sabemos que o auxiliar de enfermagem não pode trabalhar em pronto-socorro, né? Tem que ser técnico. Para quem não lembra da história, para quem é muito novinho igual eu, ela estava no pronto-socorro de um hospital que era administrado pela Santa Casa. Não era no quadrilátero da Santa Cecília, era na Zona Norte. Boa noite, professor. Na Zona Norte. E, resumidamente, ela estava lá sozinha
e ela e tinha um frasco que nós chamávamos de solução de manutenção e reidratação, né? Que era da Santa Casa, fabricado pela Santa Casa para usar em crianças que estavam desidratando ou com uma diarreia mais forte. E tinha os frascos de vaselina, que eram iguaizinhos, só que o rótulo também era branquinho, só que estava escrito vaselina e o outro não. Ela pegou de vaselina e administrou na veia da criança, a criança morreu, né? Veio a óbito. Erro de identificação. Mas aí não é culpa dela que os rótulos são iguais, não é culpa dela que o frasco é igual, mas cadê os... 2010, viu? Viu? Começou bom? Viu só? Tome, receba. 2010. Toca mais aí para comemorar mais um acerto meu. Isso ficou gravado e tem que ficar gravado. Que a Silmara admitiu que eu estou certo. Olha, você que é casado, homem, que está aí na live, isso nunca acontece. Tá? Na dúvida não administra, exatamente. Então, 2010, beleza, tinha 20 anos. Então, vamos lá. O erro foi dela também. Tinha muita coisa errada? Tinha, mas ela errou. Ela agiu com pressa, ela não parou para ler o rótulo. Se ela tivesse lido, o professor Silmara tinha acertado? Tinha errado? Com certeza não. Então é difícil, né? Os 13 certos são fundamentais. E se você está numa parada, tá um monte de o médico pedindo medicamento, você preparando, o outro administrando. Eu sempre falo para os alunos que parada é o único lugar onde um prepara a medicação e o outro administra. Porque a regra da enfermagem, não é a professora Silmara que está aqui, que ela dá aula de fundamentos também, a regra da enfermagem é você preparou, você administra, certo? Sim. Mas na parada, muitas vezes não é assim, porque se tiver gente suficiente, né, fica um somente preparando e o outro administrando e o pessoal rodiziando entre manobras, né? Só que não participa do rodízio é justamente quem está preparando. Por que quem está preparando não vai participar do rodízio? Porque ele não sabe? Não, porque a função dele é a principal. Se ele preparar a medicação errada, a dose errada, a medicação errada, isso que seja, o paciente não volta, né? Perguntas, dona Prof? Tem a pergunta da Marilene de Osasco. Existe risco de ficar viciado em morfina? Existe, como qualquer outra medicação. Só que, assim, em casos de emergência, vai vir a dose ali e pronto, e já foi feita. O paciente que faz tratamento para dor crônica é um problema, porque às vezes o médico prescreve para você ser feita e aí acaba acumulando. Aí tem que ser feito o desmame, né, da medicação, não só a morfina, né? Qualquer medicação, o pessoal toma medicação para dormir, calmante, se for tudo, você tem que desmamar, né? Devagarzinho. Mas se tiver, por exemplo, uma superdosagem, por exemplo, de morfina, de fentanil, nós temos antagonistas para cessar essa superdosagem, por exemplo. De repente a pessoa está tomando, não exatamente por erro, mas está tomando morfina em bomba, por exemplo, para controle de dor. E ela começa a ficar muito sonolento e não acorda, né? Que a morfina, para quem não sabe, não é só analgésico, ela também age como sedativo, né? Então, nós temos medicações, o Narcan, né? Naloxona, né? Também com o Narcan, ele corta essa medicação, né? Dentre outras. Eu falo isso até na aula também, né? Então tem risco sim de você ter essa dependência, mas cuidando direitinho dá para resolver. Mais uma para eu poder falar mais. Aqui é da Cláudia do Butantã. O que acontece se aplicar uma medicação rápida demais na veia? Uma medicação rápida, temos vários problemas aí, né? Tem algumas situações que é feita uma medicação que nós chamamos de uma maneira que nós chamamos de em bolos. Aspira e faz o flush ali. Por quê? Algumas situações como um resgate de parada, um paciente convulsionando, né? Temos várias situações onde isso pode ocorrer, né? Mas alguns medicamentos eles necessitam de um pouco mais de tempo de infusão. Principalmente antibióticos, né? Geralmente a gente
faz o cálculo lá de quanto vai ser administrado, faz a reconstituição do medicamento, redilui, coloca no soro e vai correr em uma, algumas vezes em 2 ou até 3 horas. Temos um exemplo, o Tazocin. É Pink Floyd que tá tocando? Estão te perguntando aqui, ó. É White Snake. White Snake. Pode, tem Pink, toca Pink Floyd. Então. Vai tocar Pink Floyd pro senhor, professor. E, então, o meropenem, o Tazocin são antibióticos que a gente tem que correr em 2 horas, às vezes até 3 horas, porque ele precisa de um espaço maior, né? Que nós chamamos de, ele é tempo dependente, né? Essa medicação, então ele precisa de um tempo maior de infusão para ele agir melhor no corpo. Então vamos lá. Alguns hospitais implantam. Outra coisa? Se foi efusiva, eu falei, agora vai. Alguns hospitais implantam da importância de conhecer sobre fármacos. Isso. Exatamente. Olha a professora Priscila, relembrando os velhos tempos dela de Alce. Alce auxiliar, tá? Alcitec. Né? Tá com saudade, né? Larga a psicologia e volta pra enfermagem, vai. Então, ó. Alguns hospitais implantam como garantia desse processo de segurança, né? Seja para medicamentos de alta vigilância ou para medicamentos comuns, que seja, até mesmo fazer uma glicemia capilar. A leitura de código de barras. Como assim? Você pega lá, por exemplo, pega lá, é igual Jequiti, ó. Opa, você pega lá a prescrição médica, aí você vai lá beira-leito, para fazer a medicação com o paciente, você vai pegar um scanner, bipa na prescrição, abre o sistema, você bipa na pulseirinha do paciente e bipa na medicação. E aí, se for aquela medicação daquele horário, libera o uso. Se não for, aparece uma tarja vermelha, indicando que a medicação, às vezes, até no do próprio paciente, mas não é para aquele horário. Tipo, vamos dizer assim, era um antibiótico para as 18, você está fazendo ele às 17. Ele não vai autorizar, tá? Não vai autorizar. Então, isso também é uma maneira de segurança, é a tecnologia ajudando. O próprio sistema informatizado do hospital, temos TASI, temos MV, tem TOTUS, tem um monte de semana. Eles ajudam demais, porque ele não deixa você, por exemplo, fazer checar a medicação fora de horário. Você quer ser o espertinho, você quer fazer todas as medicações de uma vez ou fazer atrasado, ele vai te entregar. Porque além de você ter que ticar ali, se você estiver fora da janela de 15 antes e 15 depois, ele não deixa você checar. Você vai ter que pedir autorização para sua enfermeira para liberar o sistema. Aí você vai ter que justificar o porquê que você está fazendo fora daquele horário, né? Então, aí já ajuda bastante. E tem também você seguindo os 13 certos. Inclusive, tem um dos certos que é importante, que é o 13, justamente, que é a recusa. O paciente tem direito a recusar o tratamento. Não é julgando, tá? Longe de mim julgar alguém, né? Mas no caso lá da criança da adrenalina, por exemplo, a criança ela já é asmática, ou seja, ela não estava ali pela primeira vez, né? E quem tem problemas respiratórios como ele e tantos outros, sabe que é sempre a mesma coisa. Você vai em pronto-socorro, seja público ou privado, vai ser sempre as mesmas medicações. Sempre, né? E aí teve veio com uma medicação que essa criança nunca tinha tomado, que era adrenalina. Ela deveria ter questionado, deveria ter recusado ou pedido para que um enfermeiro chama um enfermeiro então, só para tirar minha dúvida. É o direito dela, né? O direito à recusa da medicação, né? Isso também ajuda a evitar erros. Uma coisa que eu costumo falar, às vezes você pode ter certeza absoluta que está tudo certinho, que é aquele remédio que é para aquele paciente, que você calculou certo, que está tudo ótimo. Se o paciente chegar para você e falar, você tem certeza que é isso? Vai lá e confere. Às vezes é Deus te dando uma chancezinha de você se livrar de um problemão. É muita responsabilidade, por isso é importante se manter estudando. Exatamente, prof. José. Exatamente.
Então, se o cliente questiona, mas eu vou perder tempo, tudo bem, você vai perder 2 minutos verificando isso. Melhor perder 2 minutos do que perder seu colém e perder uma vida, né? A do paciente é a sua. Então, quantas vezes eu cheguei lá com medicação para administrar e o paciente falou, mas tem certeza que é isso? Eu sabia que era, porque tinha acabado de olhar. Tá, vou trazer a prescrição para o senhor ver. Ia lá, pegava e era isso. Eu já tive casos, coisa besta isso, mas eu já tive casos de um paciente que internou no Santa Isabel. Ele tinha feito algum procedimento num dos olhos, eu não lembro se era direito ou se era esquerdo. Vamos dizer que era o direito, tá? Na prescrição médica estava prescrito para pingar colírios no olho esquerdo. Era o esquerdo que tinha feito o procedimento? Não, era o direito. Só que como eu já tinha ido no quarto paciente, já tinha visto. Aí eu vi na pessoa falando, gente, mas não é esse olho. Até lembro que eu falei com a enfermeira, ela falou, não, tá errado mesmo. Então, é uma coisa que era um antibiótico, né? Assim, ele ia morrer porque eu ia pingar o colírio no olho errado? Não, mas o olho que precisava do colírio perderia. Então, são coisas pequenas que você tem que ter uma atenção muito grande. Medicamento não é brincadeira, né? Quando a gente cobra no curso os cálculos, coloca em prova cálculo e você explica, e você chega na prova, na hora de corrigir, você vê que o aluno não fez o cálculo, é frustrante. É frustrante porque você sabe que aquilo, ou ele realmente não fez porque ele não quis, e ele achou que aquilo não é importante, porque já teve gente que não estava nem... Teve gente que falou para eles que ele não precisava saber cálculo, ou porque ele cismou que ele tinha que ter uma calculadora na mão. Ou quando você não fez porque ele não sabe fazer, você até entende. Fala, não, tem uma dificuldade. Mas quando ele faz porque não faz porque ele não quer, como é a maioria dos casos, é frustrante. Vê? No caso que precisou ser hospitalizado, a precisão pedir administração de clonazepam, aplicar o Buscopan. Puxa, é igualzinho, né? Tá vendo? Nome parecido, mas tem tudo a ver, né? Desatenção. E é um erro grave. Então a gente pega muita situação. Você coloca lá disciplinas, por exemplo, de farmacologia mesmo. A disciplina é farmacologia, vai ter cálculo. A pessoa não faz os cálculos na prova. Você marca aulas de reforço, o aluno não vai. Aí tem na clínica médica, cálculo, o aluno bota na prova, não quer fazer. Chega pacientes críticos, tem cálculo. A saúde de criança também tem, mas pacientes críticos tem cálculo e tem cálculo específico de pacientes críticos. O aluno não faz. O professor manda cálculos para os alunos fazerem, treinarem em casa e tirarem dúvidas na aula, mesmo que não seja da disciplina dele, mas ele se disponibiliza a mandar e o aluno faz? Pelo menos tenta? Não. Ou quando faz, sabe o que faz? Joga no chat GPT o cálculo, ele entrega o cálculo em linha, assim, pulando um monte de etapas, como fazem comigo às vezes. Quem está aqui que foi meu aluno de pacientes críticos, sabe que eu mando uma lista de cálculos no primeiro dia de aula. Aí me entrego isso, eu já falo, se fizer isso eu vou dar errado, não importa que o resultado está certo, ele não fez a conta. Eu pego e coloco errado, né? E quem bem souber estudar cálculo, fui fazer prova de hospital e tinha cálculos na prova hoje. Com certeza. Exatamente. Vai sempre ter. E cálculo eliminatório. Cálculo elimina. Você pode acertar a parte teórica inteirinha nas provas. Se você errar o cálculo, tchau, filho. Tchau. Não tem jeito, né? O negócio não é brincadeira. Então, assim, eu cobro bastante cálculo. Minhas provas têm cálculo. Vai ter sempre. Eu sei que tem gente que me odeia por conta disso, mas eu vou fazer o quê? A minha função é ensinar. Minha função é tentar fazer com que você não cometa erros absurdos lá fora, né? Tem gente que entende, aprende. A Regina, por exemplo, ela fez certinho, né? Hoje ela fez prova de APH de manhã lá comigo, passou, né? Parabéns. E nem colou dessa vez, hein? Olha só. Tem pergunta aí, minha jovem senhora? Tem. A pergunta é do Marcos. Por que é perigoso o uso do KCl 19,1%? É o cloreto de potássio, né? Exato. O cloreto de potássio, né? Pergunte-se, você sentiria seguro em ser assistido por você mesmo? Olha, tem muita gente que fizer essa pergunta para si próprio e vai sair correndo, viu? Né? Aqui tem o meu querido Thorzinho tá querendo participar da live, ele tá dando umas latidas aqui, não estranhe, tá? Então,
Nossa, eticamente é muito errado o estudante da área de saúde usar chat GPT. Pois é, professor. E usa, viu? E usa muito, viu? Eu já vou contar uma aqui, já já. Mas deixa eu só responder ali. Isso é verdade, Gina. O melhor, mais bonito, espetacular sou eu mesmo. Então, o KCl é o cloreto de potássio. O potássio está na nossa corrente sanguínea, né? E o excesso dele pode causar parada cardiorrespiratória. A baixa dele também, tá? Se cair muito potássio, também tem uma parada. Só que o que acontece? Quando você vai administrar o cloreto de potássio, ele vem em flaconetes. Você lembra se é de 5 ou de 10 ml, mano? 10 ml. 10 ml, né? Ele vem um flaconetezinho. Flaconete é de plastiquinho. Você quebra ele assim. Ele é uma medicação de controle rigorosíssimo. Você não pode simplesmente ir lá pegar na gavetinha, aspirar e vai lá fazer. O KCl não pode ser feito em bolos de jeito nenhum. Ele é administração lenta, de preferência em bomba de fusão, né, prof? Preferência em bomba de fusão. Mas se ele está tendo uma parada porque ele está com baixa de potássio, também vai ser feito de forma lenta. Porque se você tacar muito rápido, ele vai fazer uma parada. Aí que vai parar mesmo, né? Então, ele tem que ser feito de forma lenta, de forma tranquila, bem rápido, bem tranquilinho, mesmo na emergência, tá? A única coisa que na emergência coloca no sorinho o gotejamento. Às vezes a pessoa precisa fazer reposição, faz em bomba de infusão. Eu estava falando do ChatGPT realmente é a nova Wikipédia, igualzinho. É até pior que a Wikipédia, né? Porque às vezes alguém que escreveu na Wikipédia sabia o que estava escrevendo, né? Muitas vezes o aluno de emergência coloca lá para fazer trabalho sobre o protocolo de trauma, que eu já falei aqui do XABCDE, e vem sem o X. Vem só o ABCDE do trauma. Só que o X foi colocado em 2018, hein? Não tinha nem inteligência artificial naquela época. E ele não pega às vezes, né? Falando do ChatGPT que eu falei que ia falar. Tem turmas de pacientes críticos que eu dou alguns exercícios para fazer em sala, né? Para fixar, para dar pontinho também, né? Eu lembro que teve uma aluna que eu coloquei, que estava lá na questão. O que é uma PVC e qual as suas funções, né? Para que serve e tal, coisas do tipo. PVC, pressão venosa central, tá? É um método para verificar o preenchimento do ato direito e tal. É específico de UTI. PVC, pressão venosa central. A pessoa com certeza jogou o ChatGPT e me entregou, isso é fato verídico, né? Alguns colegas viram, inclusive. Eu até interpelei a aluna na hora. Ela me descreveu o que era aquele tubo de PVC. Era polímero, sei lá das quantas, lá. Estava tudo escrito exatamente o que era, como é que era composto e para que servia um tubo de PVC. Então, isso ela estava em sala de aula, com material dela na mão, com os slides dela em mãos. Não era nem a prova, era com consulta isso, tá? Então, assim, você vê, poderia ter perguntado como é que faz isso, né? Então é bem triste esse tipo de situação, bem triste. E vamos lá, a gente está seguindo para o nosso final, o grande final, né? Falando que a tecnologia, né, ajuda bastante nessas horas, né? Somos encanadores. Exatamente, nem lembrava o termo inteiro, mas é isso aí. Ela explicou direitinho como era composto, onde era fabricado, para que servia. Uma resposta espetacular se fosse um curso de encanador, de repente. Tá muito bom. Então, pois é. Então, nós falamos que a tecnologia é importante também para ajudar no processo, né, de validação das medicações, onde aplicar. Eu falei um pouco antes, no começo, que o adrenalina é uma medicação de dupla checagem, mas não falei o que é dupla checagem, né? Dupla checagem, como o próprio nome diz, é checar 2 vezes. Mas quem faz a checagem 2 vezes? É a pessoa que vai administrar a medicação e o enfermeiro. Até um tempo atrás podia ter dupla checagem entre os técnicos. Um técnico fazer dupla checagem com o outro. Por que não pode mais hoje? Porque acontecia algumas, entre aspas, safadezas, né? A pessoa fazia todas as medicações do plantão todinho. Aí chegava no final do plantão, chegava assim: ô Silmara, checa aqui comigo essas medicações. Só se você checar as minhas. Beleza. Um checava do outro, estava feita a dupla checagem. Só que a medicação já tinha sido feita lá atrás. Então, para evitar esse tipo de coisa e diminuir os erros, dupla checagem é feita com o enfermeiro, né?
Ah, mas se for uma medicação exclusiva do enfermeiro, por exemplo, uma quimioterapia, ele faz dupla checagem? Faz dupla checagem, enfermeiro, professor Silmara? Faz Sim. também. Com outro enfermeiro ou com o próprio técnico também. Sim. Né? Por que não? Se o técnico faz com ele, também faz com o técnico, né? E aí, vai lá, os dois conferem qual é a medicação prescrita, os dois conferem a dose, o preparo é feito um na frente do outro, administra a medicação e os dois checam na prescrição médica, tá? Isso é uma dupla checagem, tá bom? Então, a dupla checagem evita bastante erros. Insulinas, dupla checagem. Cloreto de potássio, dupla checagem. As medicações que já são normalmente controladas, morfina, fentanil, que mais? A própria adrenalina, qualquer medicação controlada também. Quimioterápicos, dupla checagem. Nutrição parenteral prolongada, seja periférica ou central, dupla checagem. Insulina eu falei. Né? Tem mais um monte de medicamentos que entram na questão de dupla checagem. Né? Na verdade, todas deveriam ser, né? Desde a dipirona, porque o povo acha que só porque a dipirona não mata ninguém. Né? Mata sim. Falei no comecinho, a mesma coisa que eu falei no comecinho da live. Né? A dipirona que foi feita errada no bebezinho. Que era, se não me engano, 0,05 miligramas e a técnica no cálculo deu 5 miligramas e fez errado. Aí matou o paciente. Desculpa, gente. Nessa lista de exercícios que eu falei que eu passo para os alunos, pacientes críticos, tem cálculo de insulina. Aí tá lá, 30 unidades de insulina NPH, o frasco ampola, ampola, né, de 100 unidades e a seringa de 1 ml. Quantos ml terei que aspirar e administrar no meu paciente? A resposta é 0,3. Tá? É simples, se é 30, é uma coisa muito fácil de se pensar nisso, é 0,3. Quantas vezes eu não pego como resposta 3 ml? Já peguei 9 ml, não sei de onde surgiu esse 9. Seringa de 1 ml. Então você imagina que se essa pessoa estivesse realmente trabalhando, ela ia pegar, deu 3 ml, ela ia encher 3 seringas de 1 ml para administrar no paciente. Deixa eu ver. Por isso eu penso que para exercer a profissão, como se tivesse um chamado, né? Porque tem que gostar, estudar muito. Com certeza. É um voto de fé para você poder trabalhar assim, né? Então imagina, professor Silmar, alguém aspirando 3 seringas de 1 ml de insulina NPH e aplicando no paciente. Será que ele tem chance? Por mais que a insulina NPH, para quem não sabe, ela é para fazer efeito a longo prazo, mas não 3 ml, né? O paciente vai tomar hipoglicemia severa e, assim, depois que entrou no corpo do paciente, é difícil você retirar, né? Tanto pela via endovenosa, intramuscular. Você aplicou no subcutâneo, por exemplo, a insulina, na maioria dos casos ela é subcutânea, mas ela pode ser feita endovenosa também, em bomba de infusão. Uhum. Mas na maioria dos casos a gente vai ver ela sendo feita subcutâneo, mas esse subcutâneo vai levar essa medicação para dentro da corrente sanguínea, né? Então é como se tivesse feito via endovenosa, só que um pouquinho mais lentamente. Mas de qualquer forma entrou no corpo do paciente, é difícil retirar, então a gente tem que prestar atenção no que faz, né? Na dúvida, pergunta para o enfermeiro, né? O enfermeiro tem a responsabilidade sobre isso, pergunta para o enfermeiro, pesquisa também, mas aí não joga no Dr. Google, gente, pelo amor de Deus. Tem um monte de lugar para você pesquisar. GPT. Busca a bula da medicação. Na bula da medicação nós temos todas as orientações. E na internet nós temos a bula oferecida pelo próprio fabricante. Então procure a bula ou procure alguma fonte mais fidedigna, né, em que você vai ter informações corretas e não no Wikipédia, nem no GPT. O celular da sua câmera tem a função Google Lens. Aí você mira para a medicação, clica no Google Lens, ele já vai procurar aquela medicação para você. Aí você acha a bula dele mais fácil. Então, assim, hoje você tem o celular na mão. Igual quando você está na sala, você faz uma pergunta,
Aí todo mundo fica olhando pra você e fala, caramba, quantas quem tá aqui não sabe o que eu falo. Vocês ficam no TikTok no meio da aula, mas não conseguem pegar o celular pra pesquisar o que significa tal coisa. Tá? Ah, eu mando sim, Paulo, pode deixar. Ela tá querendo. É esse aqui, né? Que você quer, né? Fala que sim. Esse eu mando pra você já já, tá bom? Se acabar a live. Então, esse aqui. Mas então. Aí você pergunta, a pessoa não procura, né? Eu sempre pergunto termos técnicos às vezes, né? Aí eu pergunto lá, por exemplo, o que é uma epistaxe? Eu já falo, não é o sorvete. Já pra ninguém me responder isso, né? E aí a pessoa fica me olhando. A mesma pessoa que tá com o celular até agora, ela não tem a mãe de pegar o celular e jogar no Google e perguntar o que é uma epistaxe. Pra procurar o termo, né? Então você vê. Então, beleza, já mando. Então, o que acontece? É muito ruim. Você leva o paciente a sofrer um mal que muitas vezes é irreversível por um erro absurdo seu. Pra gente ir caminhando pro fim aqui. Isso que toda essa live hoje não foi para apontar dedo para ninguém, muito pelo contrário. É para que vocês cada vez mais tenham essa consciência que a profissão é muito séria, as nossas atitudes se refletem na vida do outro. Como o professor falou ali, está cuidando do amor da vida de alguém. E um dia pode ser você, né? Então, ou alguém que você goste muito, que vai estar na mão de outra pessoa, né? Então, tem que ter esses cuidados, tem que ter essa atenção mais firme nessa parte. Fala, professor. Como o professor falou, nós não estamos aqui para julgar ninguém, porém, todos os profissionais da enfermagem têm que conhecer o nosso código de ética, né? Como essa moça na entrevista mesmo disse, eu não conhecia a medicação, enfim. Isso mostra que ela não conhecia a medicação e que ela não conhecia o código de ética. Se ela conhecesse o código de ética na parte lá dos nossos deveres, né, e das penalidades também, ela teria já visto que tem que conhecer a medicação antes de administrar. Então, mais uma vez, eu acho que essa disciplina, que é a disciplina de farmacologia, de ética. De ética, desculpa, tinha que ser reprisada, revista um pouquinho lá para o final do curso, porque é a primeira matéria, pelo menos no nosso curso é a primeira matéria. Eu acho que até o final o pessoal esquece, tá? Estão pedindo ganso pro Lucas aqui. Então, até lá no final, ele acaba esquecendo, né? Então, é importante o nosso código de ética, é importante as aulas de cálculo. É chato, né? O pessoal da enfermagem não gosta muito de cálculo, por isso que foi para enfermagem. Porém, a gente precisa. Se ferrou. Né? A gente precisa saber, a gente precisa conhecer, né, a parte de cálculos, de farmacologia, que é muito importante e faz parte do nosso trabalho todos os dias, né? Todo técnico em enfermagem vai administrar medicações para o paciente. É claro que com o passar do tempo vocês vão conhecendo todas as medicações, principalmente as medicações que são mais utilizadas no seu setor, né? Mas até chegar nesse ponto, você tem que pesquisar. Na dúvida, é uma medicação nova, nunca viu? Pesquise, né? E tenha essa responsabilidade aí de que está cuidando de uma pessoa, não é um objeto, né? E que é nossa responsabilidade, sim, causar benefício, né? Não malefício para o nosso paciente. Então a gente está lá para cuidar dele, para causar benefício. Falar bonitinho, beneficência e não maleficência. Exatamente. Eu adoro essa frase. É para dizer que eu sei falar bonitinho, entendeu? Exatamente. É princípio da beneficência e não maleficência. Exatamente. Cai até na prova de história da enfermagem. Cai sim. E esse princípio é importantíssimo, porque a gente tem que fazer o bem, não o mal para o nosso paciente. Exatamente. E aí, gostaram da nossa live? Agora com música ao vivo, né? Eu ia tocar guitarra, mas falei, deixa o Lucas tocar, porque eu não quero humilhar ninguém, principalmente eu mesmo. É responsabilidade, com certeza.
Então agora nós temos a nossa live com música. Se fosse na época da pandemia, né? Porque na pandemia o povo fazia live, cada live bizonha lá tocando umas coisas que nem sabia tocar. Se fosse hoje em dia eu ia pegar a guitarra e tocar também. Ninguém ia assistir, mas eu ia. Então, falamos das nossas novidades aqui, que eu prometi para vocês na última live do ano que temos novidades, mas não acabaram as novidades, tem mais. Tem mais coisa para aparecer. Calma, foi só janeiro. Janeiro parece que durou 6 meses, mas foi só janeiro, tá acabando hoje, inclusive, né? Então, recapitulando nossas novidades para esse ano. Ó, aqui, ó. Sai daqui. Ai, o nosso site. Não, o site não, né? O YouTube. Do Cuidar Mais com o Prof. Wagner. Se você não vê na minha rede, lá, né? Todo lugar da minha rede tem o link para lá. Mas se não, você entra no YouTube e escreve Cuidar Mais com o sinalzinho de mais com o Prof. Wagner. Aí você vai me achar lá, tá? Temos também de novidades, ó, nosso guia de bolso de cálculos de enfermagem. Olha, esse aqui é o protótipo, ele vai ser um pouquinho diferente do que vocês vão adquirir. Tem umas coisinhas diferentes nele. Ele é bem completinho, ele é pequenininho, por quê? Para você dobrar, colocar debaixo do braço, pôr dentro da sua bolsa, esconder no bolso da calça. Utilize durante as aulas, utilize-o lá no estágio, utilize trabalhando, só não pode usar na prova, porque se eu te pegar com ele na prova, você vai ver. Não pode, na prova é cola, tá? Mas estude para a prova com ele. Ele fala das fórmulas, fala de farmacodinâmica, farmacocinética, fala das classes medicamentosas, dos 13 certos, tem as dicas de ouro do Prof. Wagner, tem uma lista de exercícios no final, tem o gabarito, tudo lá bonitinho para vocês por apenas R$15. Se você quiser também, tem o livro da Prof. Silmara, Desvendando Termos Técnicos, já é sucesso de venda, já está na lista dos mais vendidos da editora dela lá, por R$30 também, só chamar a gente. Entra lá no nosso canal, assista os vídeos, tem os vídeos temáticos, que são as aulas de revisão de prova, que serve para qualquer momento da sua vida. Tá tendo curso de farmacologia, né? Hoje foi a aula 4, ainda faltam 2 para concluir, né? Toda quarta e sábado às 17 horas, e todos os dias tem um videozinho para vocês lá. Se você chegou agora e perdeu a live vai estar salva aqui no Instagram, e também mais tarde estará lá ainda hoje vai estar lá no nosso canal do YouTube também, tá? Vou tentar jogar para lá ainda hoje, tá bom? Então assista lá, assista aqui, assista em todos os lugares, tá bom? Conhecimento nunca é demais. Quer mandar um salve, dona Silmara? Quero dizer aqui que a Regina tá dizendo para você aí que ela acertou mais ou menos 80% da prova que ela te falou hoje. Isso. Muito bem, viu? Parabéns. Acabei de ver aqui. Isso. Muito bem, parabéns. Parabéns. Professor José Alexandre tá dizendo que vai se inscrever lá no YouTube. Isso aí, cola lá, prof. A gente precisa marcar pra gente fazer esse nosso collab aqui também na live, que você tá fugindo, mas vamos fazer. A professora Priscila, que já esteve aqui conosco também na live, vai voltar esse ano ainda. Ela não sabe, mas ela vai voltar, né? Vai entrar aqui, que aqui é sendo susto. Daqui a pouco eu jogo ela aqui no meio. Então, vai voltar também. Pessoal, agradeço muito. Já estendeu um pouquinho mais, né? Obrigado. Essa é a primeira de 12 do ano. Em fevereiro, no último... Agora vai ser... Marquei, pronto. Todo último sábado será. Último sábado do mês. Então, último sábado de fevereiro... Se eu não me engano, é dia 28 também. Se eu não me engano, é 28 de fevereiro. Quer ver? Dia 18 é quarta, né? Que é a quarta de cinza, 19 quinta, 20 sexta. Dia 28 de fevereiro. Tá marcada a nossa próxima live 28 de fevereiro. Durante as próximas semanas, manda o tema. Pra lá e você volta. Ah, sim. Tem dia em direto, tá? Mas vai voltar para as lives. Tá? Agradecer também, que eu não fiz os agradecimentos no início. Faço no final, porque quem é grato sempre é abençoado, né? Agradecer o apoio do Grau Técnico Lapa por nos ajudar não só com a divulgação das lives, mas com os vídeos, com tudo. Agradecer ao senhor Denis, né, que também nos ajuda na divulgação, a Kelly do comercial, né? Nossa coordenação pedagógica e o pessoal lá todinho, tá bom? Agradecer todo mundo.
que é muito importante, que quem é grato sempre é abençoado. Fala, professora Silmara. Quero também agradecer a todos. E a de vocês, que sem vocês não tem isso, não. Com certeza, agradecer a presença de vocês todos aí na nossa live. Foi mais uma vez um sucesso, um momento muito gostoso, um final de tarde muito gostoso em que a gente bate um papo, a gente tira dúvidas, a gente troca ideias. Quero agradecer ao Grau Técnico, quero agradecer também o senhor Denis pela parceria, ele está fazendo uma parceria comigo, em breve teremos aí novidades também. E agradecer a todos vocês que compraram meu livro também. Continua comprando, tá? Pode comprar mais, tá? Comprando. Se quiser comprar 3 para presentear, pode comprar também, não tem problema. Mas não compra só o dela não, compra o meu também, tá? Ó, tenho filho para sustentar. Guitarra é caro, tá? Para todos que compraram meu livro, agradeço demais, que ele venha ajudar vocês aí na carreira e que a carreira de vocês todos sejam muito abençoadas, né? E na próxima live conto com a presença de vocês e chamem todos os coleguinhas, tá bom, gente? Então, último sábado de cada mês, avisa o pessoal, coloca na agenda, chamem os coleguinhas, fala que a gente bate papo aqui ao vivo, a gente troca ideia. Se tiver dúvida, pode perguntar aqui ao vivo também que a gente responde, tá bom? E contamos com a presença de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Obrigado, galera. Agradecer ao nosso guitarrista Lucas. Corda é caro mesmo, viu, professor? É caro. Agradecer ao nosso guitarrista Lucas, que hoje abrilhantou aqui, né? O investimento está sendo bem pago, né? Abrilhantou aqui. Ele que é o queridinho lá do Grau, né? O perigote do Grau, né? Faz mais sucesso que os professores pais dele, mas fazer o quê, né? É assim, né? Tinha superado. Então, valeu, galera. Até a próxima. Beijão, segue nós lá, pessoal. tá? Valeu. Tchau.